Felipão, ó, aconteceu uma notícia importante aqui, desenrolou que. Você se lembra do caso da Gabriela Anelli, que em 2023 foi morta na frente do Allianz Parque enquanto esperava. Esperava o início do jogo ou foi depois do jogo? Antes do jogo. Antes do jogo, ela foi atingida por uma garrafa de vidro e veio a falecer. Essa história chocou o Brasil à época. Descobriu-se que quem jogou a garrafa foi um torcedor do Flamengo, era um jogo entre Palmeiras e Flamengo. Eu fui nesse jogo. E teve desdobramentos, Felipe. Para isso a gente vai aqui ao Planeta do Futebol, que dá créditos ao GE, que diz: Justiça condena torcedor do Flamengo a 14 anos de prisão pela morte da palmeirense Gabriela Anelli em 23. O flamenguista Jonathan Messias estava preso preventivamente desde agosto e a defesa vai recorrer. Ele estava preso, cara, ele não estava livre, não. Segundo a perícia, a Gabriela foi atingida por uma garrafa atirada por Jonathan. Em depoimento, Jonathan chorou, admitiu ter jogado uma garrafa que se espatifou no portão, mas disse não saber se foi dessa garrafa que matou a Gabriela. Jonathan afirmou que, por ser diretor adjunto de escola, a rotina dele é apaziguar conflitos e que estava próximo ao portão que separava as torcidas para conter alguns flamenguistas que discutiam com palmeirenses, enquanto objetos atirados dos dois lados, e perdeu a razão quando foi atingido por uma garrafa no peito. Foi nesse momento que atirou a garrafa. Bom, atitudes têm consequências. Foi feita investigações comprovando que foi através do arremesso dele que a menina acaba vindo a falecer. Se você não tem controle em sociedade, você não pode viver em sociedade. Isso pra mim não é crime de homicídio nem culposo, embora o cara não tenha falado assim, vou matar uma menina. Mas quando você joga uma garrafa em cima de pessoas, você tem uma intenção por trás. Então dá pra ser enquadrado em homicídio doloso. Eu acho que os 14 anos de prisão, na minha maneira de avaliar, são justos. Porque através de um gesto intempestivo, ele arruína uma família inteira, tira a vida de uma menina que não tinha nada a ver com essa história. E. Porque eu fiquei nervoso, tomei uma garrafada no peito. Se você não tem autocontrole para conviver em sociedade, você não pode viver em sociedade. Uhum. Eu discuto muito determinadas prisões, porque eu acho que o sistema prisional brasileiro é ineficaz. Eu acho que existem muitos presos no Brasil, presos inclusive, que não deveriam estar, que são apenas números diante de um corte racial para que mais pessoas alimentem o crime organizado, porque ali dentro dessas prisões elas viram soldados do crime organizado, Já saem de lá marcados, já né? saem de lá marcados. A gente recebeu aqui Zé Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça do Brasil, e conversamos com ele por horas sobre o sistema prisional brasileiro no Tomando Um. Recomendo todo mundo que assista esse programa com o Zé Eduardo Cardoso, é só procurar aqui no canal, jogar o nome dele que vocês vão achar ou o corte falando disso, ou a live inteira. E o Zé falou pra gente que uma das grandes missões enquanto ministro da Justiça, Felipe, era diminuir o sistema prisional brasileiro, mas que não só ele não conseguiu, como aumentou, porque o sistema é F. Então a gente está diante de um momento bem. Eu não gosto. Assim, para eu dizer aqui que a pessoa foi presa justamente, são em casos como esse que eu vejo que o ser humano não tem condição de conviver em sociedade. Entendeu? É, Mandar prender o aviãozinho lá, aí eu já sou completamente contra, entendeu? E outras tantas coisas que acontecem. Ou o cara que foi flagrado com determinada quantidade de droga no bolso, etc, enfim. cara, eu tava. Agora, nesse caso, cara, assim, eu não consigo discordar da decisão da justiça, e você? Ah, não, sem dúvida. Acho que o mínimo que a família da Gabriela esperava era justamente
um pouco de justiça, né, nesse caso. Demorou aí cerca de 2 anos e finalmente aconteceu a condenação. Esperamos que seja cumprida. E sobre esse fato de justiça e não, cara, eu tava até conversando com a Alê no fim de semana aí. A gente tava falando do papel da polícia, né, cara? A gente tava assistindo em comum acordo, assim, a gente trocando ideia no WhatsApp, vendo um documentário do History Channel sobre a atuação da polícia no combate às drogas e tal. Eu gosto desse tipo de assunto, assim. E tava vendo, cara, e me indigna o fato da polícia enxugar gelo, assim, cara. Porque o combate à guerra às drogas é uma guerra extremamente falida, cara. E você lembrou bem aí do nosso convidado, ex-ministro da Justiça, ministro da Dilma, o José Eduardo Cardoso. E ele falando aquilo me trouxe essa lembrança do papo que eu tive com a Lei. E a gente mergulhando no assunto e falando, cara, quais soluções que poderiam ser feitas na questão de segurança pública. Porque, cara, hoje o Brasil é dominado pelo narcotráfico, cara. O Brasil, a gente teve até um convidado que agora me fugiu o nome, não sei se você lembra, um senhorzinho, um repórter, que veio aí, ó. Puta jornalista, cara. Bob fugiu o nome, né? Fernandes. Não, outro. De óculos. Teve o Cara, Ivan Valente, que não é repórter, que é o cara do PSOL. não. É outro jornalista. Enfim. Eu lembro que eu fiz essa pergunta pra ele. E ele trabalhou na Veja há muito tempo. Lembra dele? Enfim. Se alguém lembrar aí nos comentários, diga. Mas ele até falou sobre isso. Eu perguntei pra ele, falei, cara, você acha que o Brasil, podemos classificar o Brasil como um país controlado pelo narcotráfico, pelo crime organizado? Ele falou, sem dúvida nenhuma. E é isso, cara. O Brasil é um país extremamente dominado pelo crime organizado. E aí você vê a atuação das polícias militares pelos estados, basicamente enxugando gelo, assim. Basicamente enxugando gelo, prendendo pessoas nas periferias com pequenas quantidades de drogas, outras com uma quantidade razoável de drogas, aí a pessoa vai presa, fica 1 ano, fica 3, responde em liberdade, o caso é arquivado, e aí vira uma bola de neve na justiça, e o que de fato precisa ser combatido, que é o crime organizado, não é combatido. Não é feita uma política inteligente para combater esse mal que tá na nossa sociedade, tá no nosso dia a dia. Mas parece que aqui no Brasil a gente não se choca com isso. Parece que é algo que foi normalizado. Assim. Isso é o que mais me assusta. Luiz Nassif. Luiz Nassif, perfeito. Pessoal, grande Nassif. Baita papo. E ele fala muito bem sobre esse assunto, assim, quando a gente pergunta. E é uma parada que me indigna bastante, assim, cara, que eu fico, caralho, velho, não é possível. Eu vejo. Toda vez que eu vejo um policial batendo em alguém, assim, em periferia, e atuando de uma forma bruta, eu fico, caralho, mano, é pobre batendo em pobre, assim, tá ligado? Por quem que esse cara tá lutando? Por quem que ele tá matando? Por quem que ele tá prendendo? Por quem, velho? Porque lá em cima, no alto escalão, o governador, o prefeito, o presidente, o senador, eles estão lado a lado com quem comanda o país, que é o crime organizado, assim. Então, em pleno diálogo. Então, cara, é um negócio que me causa um nojo, assim, que eu falo, caralho, velho, que país de merda que a gente vive. E aí a gente se choca com outros países. Nossa, o México, meu Deus, narcotráfico no México, muito perigoso. Nossa, a Colômbia, meu Deus do céu. Cara, e o Brasil, velho? O Brasil. E o Rio de Janeiro? O que aconteceu no Rio de Janeiro nesse fim de semana aí? É bizarro, cara. É bizarro, simplesmente bizarro, assim. Por isso que eu sou muito reticente a um dia ter filho, assim, porque a gente vive numa extrema violência, cara, que não dá pra normalizar jamais, e a gente tem que sempre estar atento e lembrar as pessoas, porque a gente acaba normalizando sem querer. Pois é, Felipe. E ó, tem um trecho da matéria aqui, né? Essa matéria que você mandou é de quando, na verdade? Ela é de ontem, só que o vídeo aqui, vamos ver, vamos ver um trecho da matéria da Globo aqui. Deixa eu colocar 35 anos, irá a júri popular e é indiciado por homicídio doloso com dolo eventual, condição em que o acusado assume o risco de matar alguém.
A Polícia Civil chegou até Jonathan, que era diretor adjunto de uma escola pública no Rio de Janeiro, através das imagens de câmeras de segurança e do reconhecimento facial do estádio. Uma confusão envolvendo torcedores de Palmeiras e Flamengo aconteceu na rua Padre Antônio Tomás, num setor de divisão entre as duas torcidas, antes de uma partida pelo Campeonato Brasileiro, em julho de 2023. Gabriela, de 23 anos, foi atingida no pescoço por esse... Não quero ver isso. Desculpa. Não sei o que vai mostrar, mas esse tipo de coisa... Não mostra, não. Mostra. estilhaços de uma garrafa de vidro lançada por torcedores do Flamengo. Ela chegou a ser socorrida e levada à Santa Casa, mas sofreu 2 paradas cardíacas e morreu 2 dias depois. O laudo necroscópio indicou que o corte causou uma lesão de 3 centímetros na jugular da torcedora, provocando uma grave hemorragia. Aquela era a primeira vez que Gabriela assistiria a um jogo do Palmeiras junto dos pais. Meu Deus, cara. Nossa Senhora. Esse caso é muito Nossa, triste. cara, isso me dá vontade de chorar brutalmente, cara. Nossa, cara. É pesado. A menina, a primeira vez com os pais no estádio, um estádio moderno como o Allianz Parque, morre, velho. Selvageria, né, cara? Desculpa, cara. Esse cara tem que ficar preso, velho. Esse cara não tem condição nenhuma. Esse cara tem que pagar em vida o que ele causou, o dano que ele causou. E nada que... E mesmo que ele ficasse a vida inteira, ele não... Os pais nunca iam ter a filha de volta, cara. Por uma atitude desse vagabundo. Olha, cara, sabe? Eu sou um cara que eu sempre tive pavio curto na minha vida, com tudo. Mas assim, tudo tem limite, velho. Tudo tem limite. Você tem que ter, para algumas coisas, você tem que ter o mais autocontrole possível, assim. Uma coisa é você ser verborrágico, uma coisa é você ser esquentado, outra coisa é você simplesmente não saber viver em sociedade. Isso esse rapaz não sabe. Caras como esse têm que ficar presos. Caras como esse não tem que ter direito à liberdade. Tem que pensar 14 anos no que fez e sair de lá bem mais velho. E não vai ficar 14 anos, né? Se tiver bom comportamento, aquela coisa toda, depois pega habeas corpus e o cacete, sai muito antes. Mas o tempo que ele ficar lá, que seja uma década, que ele pense gravemente no que ele fez e saia de lá, pelo menos alguém muito arrependido, se é que ele já não deve estar. Que coisa, cara. Que coisa. Esse caso é triste demais, cara. Mas, pelo menos assim, se fez justiça é difícil a gente comemorar decisões judiciais hoje, né, cara? A gente tá num mundo meio subvertido. Eu tô feliz com a notícia, feliz. Feliz a gente não tá. Feliz a gente estaria se não tivesse acontecido nada. Mas eu tô satisfeito, melhor assim dizer. Dá uma estancada, né? Tô satisfeito com o resultado aqui desse julgamento. A família da mina, eu vi uma entrevista do pai dela aí que me deu vontade de chorar, assim. Da repórter perguntando se ele tava... O que ele sentia, se justiça tinha sido feita e tal. E ele falou, cara, ele vai ser preso 14 anos e eu vou ficar em prisão perpétua, assim. Pro resto da vida, sem a minha filha. Porra. Isso aí quebra, cara. Quebra. Isso é louco.